Criado em fazenda até os meus 19 anos de idade. Família roceira, né? Família da roça. E daí foi aonde que eu vi que aquilo já não tinha mais futuro para mim e vim para a cidade. E sempre trabalhando aqui em Dracena, me aventurei um pouco fora de Dracena, fiquei um ano e pouco fora. Mas foi uma época muito difícil, eu tinha 18, 19 anos, não sabia nada do mundo, né? Fui para uma cidade muito grande e assustou um pouco. E fiquei lá um ano e pouco, depois voltei para trás. Cheguei lá, indústria, não tinha experiência profissional nenhuma, não tinha estudo naquela época ainda, né? Tinha acabado o segundo colegial e acabei voltando para trás. Voltei para trás e comecei a trabalhar no comércio de Dracena, comecei a trabalhar em festa, foi da onde surgiu depois a ideia do Rose, né? A oportunidade de ter comprado o Rose. Trabalhava em festa, no Pacaembu ainda. Vocês lembram do Pacaembu? Sim. Trabalhei muito nas festas. Inclusive, ele veio aqui já no podcast já. Então, não sei se eles vão lembrar, mas eles tinham o pernil de Parma e eu sempre tive muita habilidade com faca. E era eu que ia lá e tirava lá os cortes fininhos. A dona Regina chegava e falava assim, olha, Ademilson, é você que vai... É tua área. É, a tua área, porque eu cortava fininho, né? Aquele negócio porque tem que ser bem tem que ser fininho, né? É um produto com um valor agregado muito alto. Sim. Hoje, você imagina naquela época. É verdade. Quando eu tinha 19 anos de idade. Hoje ainda é um produto que você acha em qualquer mercado hoje em dia, mas na época não era só assim. comprava fora, provavelmente. Com certeza, eles nem encontravam isso aqui. E ela me colocava lá para fatiar o danado do pernil. E, bom, sempre fui autodidata em tudo. Curioso, fiz de tudo. De tudo o quê? Né? Vamos lá. O que é esse tudo, né? Vamos contar um pouquinho aí. Trabalhei em casa de carne, trabalhei de gerente de mercado, de garçom no Rose, motorista de caminhão, feirante, vendia melancia na feira. Depois, um período, eu comecei a viajar com caminhão para fora. Operador de implemento de máquina pesada. Gente, eu acho que a gente tinha que ter perguntado o que ele não fez. Verdade. Né? Era fácil eliminar. Exatamente. Né? Trabalhei nas usinas aqui da região com equipamento pesado. Trabalhei em concessão de rodovia. E depois eu vim bater no Rose. Né? E durante esse período, sempre trabalhando no Rose. Eu trabalhei uns 9 anos seguidos lá, diretão. Então, tipo, você trabalhava à noite no Rose? À noite no Rose. E de dia fazendo 2 empregos. É tipo o pai do Cris, 2 empregos. Exatamente. Pelo menos. É assim, era pela força, né? Uhum. Não era nem pela inteligência, mas eu conseguia conquistar o que eu achava que era necessário, realmente me dedicando ao trabalho. Uhum. Então, era sempre trabalhando de dia. E o Rose não era todos os dias, era sexta, sábado, domingo e véspera de feriado. Ah, tá. Entende? Pegava os dias mais corridos deles ali. Isso. Precisava de freelancer, Sim. né? Pra você ter uma ideia, naquela época, o que acontecia? Teve empresa de me chamar para trabalhar, e quando eu ouvia a proposta do salário, eu ganhava mais trabalhando 3 dias no Rose por semana. Entendi. E aí eu acabava, olha, não dá, gente, eu não vou largar o Rose para ganhar o mesmo tanto. menos e trabalhar mais. Caso, menos do que você quer me pagar. Que vai trabalhar mais. Mas assim, não digo, porque a gente sabe que a corrida vida de garçom né, ainda mais no fim de semana, mas eram menos dias, né? Com certeza. E eu conseguia ter um emprego. Sim. Fixo, mais os... Gente, era 2 registros na carteira. Era o do Rose, à noite, no freelance. E um sempre trabalhando em mercado, ou trabalhando com caminhão de entrega na cidade. Aí depois eu quis aventurar com os equipamentos maiores, né? Trabalhei com caminhão canavieiro, em safra de cana aqui na região, quando começou a abrir as usinas aqui. Né? Depois do canavieiro, eu fui trabalhar com máquina, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, tudo que tinha pneu ou esteira, eu tava lá. Tava lá. Né? E o último trabalho com maquinário pesado foi nos pedágios aqui da Raposo. De Maracaí até Presidente Epitácio. Trabalhei neles ali quase 1 ano e meio. E ali eu operava, além da máquina do meu patrão, quando eu estava disponível, eu sempre fui muito curioso. Eu ia aprender com as outras. Entendi. Então eu pegava aquelas retrinhas de pneu, esteira, escavadeira hidráulica, bobcat,
Tava sempre enfiado dentro de alguma máquina. Sempre enfiado dentro de alguma máquina, né? E o encarregado da obra gostava muito de mim. Porque a minha máquina não ficava parada. Furava um pneu, eu dava um jeito. Ah, não pegava, eu dava um Porque jeito. pra eles, parada é... É fria. E ele chamava Gilvan, um mineiro. E tudo que acontecia lá, ele falava assim... Qualquer equipamento que não funcionasse, ele falava, chama o galego. Chamava de galego. Chama o galego que ele põe isso aí pra funcionar. Até serviço de patrol que tinha... Tem operador e operador, né? Patrol também operava. Ele falava assim, chama o galego com a pá carregadeira, que esse operador de patrol aí não é operador não, isso é um ajudante. O galego com a pá carregadeira que tem pneu e torce pra todo lado faz melhor do que esse cara aí. Olha só. Então eu sempre fui muito dedicado. Depois desse trabalho, surgiu a oportunidade de comprar o Rolls. Eu já estava cansado de ficar muito tempo fora de casa. Eu passava muito tempo fora de casa. Eu imagino. Em obra ainda, você não tem... Sempre pra longe, né? Pegava a época de chuva, programava de vir embora, tava no meio do caminho, os caras, caiu uma barreira, volta para trás. Então aquilo foi me cansando, né? Foi me cansando. Foi me deixando estressado. Surgiu a oportunidade, eu agarrei. O Silvio do Brasão, a gente tem que dar o crédito para ele aí. Na época, ele me procurou. E nós passamos aí uns 30, 40 dias brigando, né, no valor e os meios de pagamento, né? Como que eu ia pagar aquilo, né? Ah, porque era do Silvio. Era do Silvio. Eu entendi. Eu trabalhei para Leone e para Oscar. O Silvio comprou deles. Eu trabalhava lá, ainda fiquei um período com o Silvio. E quando o Silvio resolveu abrir o Brasão, ele me convidou. Ele foi me procurar para eu comprar. Porque um negócio que não é para qualquer um. Você era antigo de casa, né? Já conhecia tudo, né? Exatamente. Eu tinha ficado no Rolls quase 10 anos da minha vida. Então eu sabia. Eu entrei ali ajudando e eu acabei Tava quase assim, administrando mesmo ali já. porque quando a Leone precisava sair, eu ficava no caixa para ela, operava o caixa. Naquela época, o Oscar comprava piapara fresca. Então os caras iam pescar, chegava no domingo de tardezinha, passava lá com 60, 70, 80, 90, 100 piapara. Nossa senhora. E ele comprava aquelas piaparas, entendeu? Vendia muito sashimi de piapara. Sim. E o Oscar falava assim, Ademilson, e aí? Vamos embora nessa, Oscar. Fatiando. Chegava lá para umas 10 horas da noite no domingo, ficava o Zé Garçom e o Pedro lá na frente, e eu ia pro fundo com o Oscar tirar filé de tilápia, filé de piapara na época. Não existia tilápia ainda. E aí o Oscar lá tirando. Noite inteira. Nossa, ficava a madrugada, né? Você tá doido? 60 quilos, 90 quilos, começava... Nossa senhora. Não, a gente nem contava em quilos, né? Já contava por peixe. Por peixe. Porque era bastante. Naquela época pegava muito. Não tinha nem tamanho, assim, sabe? Hoje ainda existe, né? O mínimo 40 centímetros uma piapara. Mas tinha vezes que vinha pequena naquela época. Não tinha fiscalização. Não tinha essa conscientização, né? Sim, é outra época, né? Era outros tempos. E eu e o Oscar lá no fundo, mandando o brasa. Então eu aprendi tudo ali dentro. Picanha. Cara, eu cheguei a assar 50 espetos de picanha numa noite ali. Ter 50 espetos ali naquele lugarzinho, né? Porque coisa pra caramba, E eu não perdia. Qual que era de qual? Era na sequência, né? Qual era? Era fulano, ciclano, beltrano. Entendi. Conhecia todo mundo por nome. Então isso me ajudava muito, né? Sim, sim. Eu sempre muito atento, né? Nunca desatento na função que tá sendo executada. E aí, um é o ponto, o outro é mal passado, não sei o quê. É muito detalhe, hein, E Jovem? cada espeto daquele era 1 quilo de carne. Caramba. Então eu ia lá, cortava picanha por picanha, na hora, temperava ela e churrasqueira, e fogo, sem dó. Correria, né? O Rose é correria pra caramba. Então, assim, hoje eu tenho uma habilidade de fazer uma picanha, que eu faço picanha até no meio do mato quando eu vou pescar. Espetado na vara. Faz de olho fechado agora, né? Cortar sashimi e espetar picanha é 2 palitos. E olha que nós comemos, você falou espetada na vara, nós comemos no galho de louro. Já comeu? Espetaram Mas não era picanha, mas era... uma carne, e ela foi premiada. E eles espetam ela no galho de louro. Aí, um sabor. Parece que você tempera com aquilo. Você fica Entendi. assim, Legal. nossa, mas que é isso? Que é isso? Tá, mas eu inventei de pescar com os amigos aí, chegamos lá, tava frio. Aí teve um que fez uma fogueira no meio do mato. Falei, esse ambiental pega a gente aqui, vai dar ruim. Tá.
E aí, como é que... Aí eu olhei pra aquela fogueira, olhei pra uma vara assim, eu falei, eu quer saber, eu vou assar essa picanha na ponta dessa vara. De verdade, gente. É brincadeira. No meio do mato. Faz com o que tem, né? Se vira. Faz com o que tem. E eu não sei o que acontece. Parece que fica melhor ainda. Fica, né? Pela experiência, só de saber o desafio. Não, e se meu pai tivesse aqui, falasse assim, que dá tanto trabalho que a gente fica com fome e come. Pode ser também. É uma das explicações. Né? Essa é boa. Essa é boa. Mas é pelo desafio, muitas vezes, né? Você vai lá e faz um negócio diferente. Fala, rapaz, que ficou bom. É. Tem bastante coisa, assim. Essas coisas que vem de improviso, né? Elas acontecem de maneira inusitada e acaba trazendo um sabor diferente, vai. É isso. É por conta, acho que, da história, da experiência. Isso. Isso. Dá até saudade. Causa até memória afetiva depois.